Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Talcast. Hoje a gente recebe aqui para uma conversa alguém que é verdadeiramente uma ponte entre a juventude e o mercado de trabalho. Recebo o Alexandre Paulo, coordenador regional do CIEE, que é o Centro Integrado Empresa Escola. É uma entidade que leva a oportunidade há décadas de juntar a primeira oportunidade de trabalho do jovem ao mercado de trabalho. A gente vai falar sobre os benefícios do jovem aprendiz, do estágio, e também vamos falar de um evento que vai acontecer agora em maio de 2025, 13 de maio, no Espaço Plummer, aqui em Resende, que vai juntar empresas e empresários de toda a região. Vale muito a pena estar conectado, você que é gestor de RH ou está começando a carreira. Fique ligado que esse papo está imperdível. Então eu já começo dando as boas-vindas a você, Alexandre, e perguntando, para quem ainda não conhece o CIE, qual que é o propósito? O que é o CIE, meu amigo? Em primeiro lugar, obrigado aí, Leonardo, pelo convite. É um prazer estar aqui com o Talcast, né? Tenho participado lá com vocês do Conselho Tal e é um privilégio realmente estar aqui falando dessa empresa, dessa instituição que é o CIE Rio, né? O CIE Rio, ele é uma empresa que está há mais de 60 anos. Na verdade, fizemos 60 anos ano passado, né? Vamos por 61 anos esse ano e nós nos destacamos por ser uma instituição sem fins lucrativos, tá? Que preza para gerar oportunidade para o jovem, para o primeiro emprego, para a primeira oportunidade, seja ela via lei da aprendizagem ou lei do estágio. Então, eu gosto de dizer que o CIL é uma ponte. Você representou muito bem, né? Nós fazemos essa ligação entre o jovem e a empresa. É importante que a ponte ela precisa ter dois pilares, né, para ligar essa ponte. Ele precisa ter de um lado o jovem interessado nessa oportunidade e do outro lado a empresa querendo gerar oportunidade para esse jovem. Então o CE faz essa ligação, né? E estamos fazendo isso há mais de 60 anos e com muitos cases de sucesso. Legal. Dentro dessa analogia da ponte, você comentou, primeiro a gente tem que ter um jovem interessado e uma empresa disposta a acolher esse jovem. Essa disponibilidade da empresa, ela está sofrendo agora, recentemente, por uma obrigatoriedade, né, nesse acolhimento. Então, como é que o CIE se coloca nessa ponte entre a demanda e a solução, ajudando também o empresário? E fala um pouquinho dessa obrigatoriedade, por favor. Muito bem, então vamos lá. Você falou da obrigatoriedade, né? E aí já começa algumas diferenças entre os dois programas, né? Deixa eu falar muito hoje do programa Jovem Aprendiz, do programa de estágio. Só para ressaltar, o CE não é só Jovem Aprendiz e não é só estágio. Hoje nós trabalhamos com PCD, nós trabalhamos com serviço de busca inteligente para candidatos de diversas empresas, tá? Mas falando desses dois programas que se destacam dentro do CE. O programa Jovem Aprendiz, ele se baseia na Lei 10.097 de 2000, onde vai dizer que as empresas de médio porte, né, que tem a partir de 7 funcionários, precisam cumprir uma cota de aprendiz. E aí, nesse ponto, é que falta muito conhecimento, né? Nesse momento, Léo, que a gente está gravando o podcast aqui, está acontecendo uma série de fiscalizações do MTE. Última quinta-feira, última terça-feira, se não me engano, teve um novo webinar onde mais de 800 empresas foram convidadas a participar desse webinar, junto com o MTE do Estado do Rio de Janeiro, onde falou sobre a questão da obrigatoriedade do cumprimento dessa lei. Uma vez que a empresa ela não cumpre essa lei, ela vai sofrer algumas sanções, ela vai sofrer lá multas e entre outras questões, tá? E aí muitas vezes a empresa ela recebe essa notificação, né? Hoje é muito simples de você entrar e você tirar essa certidão, isso é de acesso público, tá? Existe uma portaria, um portal do MTE, onde você tira essa certidão e que vai dizer lá como é que está a sua cota, se ela está inferior, se ela está igual, se ela está superior ou se você está desobrigado. Se você tiver inferior, corre porque você precisa cumprir essa cota. Uhum. E aí o MTL dá um prazo bem curto para que as empresas possam cumprir essa cota de aprendizagem. E aí é onde o CIE entra, né? O CIE hoje ele tem polos de capacitação em diversas cidades, onde nós estamos falando aqui do Sul Fluminense, né? Mas nós atendemos todo o estado do Rio. Na verdade, atendemos todo o Brasil, mas como a gente está falando de CIE Rio, todo o estado, né? Só na minha coordenadoria hoje, a coordenadoria que eu represento, nós temos escritórios hoje em Resende, em Volta Redonda, em Barra Mansa, em Angra dos Reis, né? Nós temos polos de capacitação em Vassouras,
em Angra dos Reis, em Barra Mansa, em Resende. Em breve vamos estar abrindo um polo em Volta Redonda também. Então a empresa ela foi fiscalizada e agora ela precisa cumprir essa cota. Mas como que ela vai cumprir essa cota? Né? E aí onde o CIE se apresenta como uma solução. Nós abrimos turmas todas as segundas-feiras. Toda segunda-feira nós temos, toda semana nós temos uma turma aberta. Qual é a vantagem disso? Às vezes a empresa ela tem lá 10 jovens que ela precisa contratar para cumprir a cota. No meio do processo, um jovem desiste. E aí ela já ficou abaixo da cota. Ela pode ser penalizada pelo MTR. E aí não, com o CIE não acontece isso. A gente consegue fazer a reposição dessa cota rapidamente. Então a empresa ela não precisa ficar esperando a formação de uma turma para poder cumprir essa cota. Eu tenho duas dúvidas sobre a Sim, sua fala, que a primeira é, se a empresa quiser fazer essa contratação de maneira privada, ela consegue. Mas sim. através do CIE, ela tem um suporte de 60 anos, tem um banco de dados qualificado e tem a renovação desse banco de dados semanalmente. Sim, ela vai precisar cumprir ela vai ter que ter um agente de integração para cumprir essa cota. Tá? Então Ah, ela então vai tá. precisar do agente de integração. E nesse é o momento em que o CIE entra, porque a gente vai fazer Aham, essa gestão. O tá. que acontece, Léo? O jovem aprendiz hoje, né, ele precisa cumprir uma carga horária de teoria e prática, tá? Então ele precisa ficar ali na empresa, no caso do CIE, ele fica na empresa 4 dias da semana, cumprindo a parte prática da sua capacitação, e um dia da semana ele fica no nosso centro de capacitação. No caso em Resende, né, é na Estácio, onde nós estamos gravando esse podcast hoje. Então, assim, esse jovem ele tem uma gestão compartilhada. E aí está a grande diferença do programa Jovem Aprendiz. A empresa ela não é responsável sozinha pela formação desse jovem. Ela tem aqui um parceiro que há mais de 60 anos faz isso com assertividade, de forma correta. E aí a empresa ela tem a oportunidade de fazer uma formação de um jovem, de um profissional, dentro da cultura da empresa. Aqui está o grande barato. Uhum. Né? Hoje o que a gente mais escuta, o que eu mais escuto ao rodar pelo sul do estado, seja no setor público ou no setor privado, o questionamento é: a mão de obra está muito ruim. Né? Qual é a solução? Formar. A lei da Capacitar. aprendizagem ela vem para isso, ela vem para gerar essa oportunidade. E aí a lei da aprendizagem ela vai dizer que começa o jovem de partir de 14 anos até 24 anos incompletos. Porém, ela faz uma ressalva, ela dá um direcionamento, que a prioridade de contratação deve ser do jovem entre 14 e 16. Porque essa faixa etária, e aqui é bem interessante, porque essa faixa etária é a mais interessante para a empresa. Porque hoje, se você contrata um jovem hoje, muitas vezes de 18, 20, 22 anos, né, que talvez seja ali o limite para contratar, esse jovem muitas vezes ele vem não por causa da experiência profissional, mas por causa do valor financeiro que ele precisa. No Hum, caso do jovem de 14 a 16 anos, ele está vindo muito mais por causa da experiência. Então a é muito mais dinâmica, fácil de você modelar, a visão é né? outra, né? Mas é uma orientação, não é uma obrigatoriedade. Então hoje a gente tem cursos de capacitação para o menor e temos cursos de capacitação voltado para o maior. Aqui está um outro benefício do CIE Rio, né? Nós entendemos que para a empresa, muitas vezes, é uma dor ter que cumprir uma cota de Uhum. aprendizagem, né? Porque é um ônus a mais. Muitas empresas ainda entendem assim, tá, Leonardo? Só que assim, o que o CIE faz? Ele desenvolve cursos de capacitação para que a empresa ela possa cumprir uma cota que faça sentido para ela. E aqui está o grande barato. Hoje nós temos curso voltado para a área do varejo, onde o jovem ele pode trabalhar como operador de caixa, ele pode trabalhar como repositor de mercadoria, ele pode trabalhar como vendedor. Hoje a gente tem curso para a área de setor de serviço, o jovem que vai trabalhar com asseio e conservação. Hoje nós desenvolvemos um curso fantástico para a nossa região aqui, que é o curso de turismo e hotelaria. O Então, olha necessário. que bacana. O jovem ele vai poder Uhum. trabalhar na recepção, ele pode trabalhar como camareiro, ele Uhum. pode trabalhar como organizador de eventos. Então, para o CIE, a gente não quer que a empresa apenas cumpra a cota através do CIE, mas a gente quer que ela cumpra a cota de uma forma que faça sentido para ela. Porque a nossa ideia, o nosso propósito é ajudar na formação profissional. Perfeito. Alexandre, eu queria dar um passo para trás e Sim, olhar para a empresa. Quando você falou os limites que fazem com que a empresa se encaixe, né, no inferior, dentro do que está regendo a lei, quais são esses limites? Esses limites, você falou em dado momento, a gente estava conversando aqui antes, né, uhum, empresas de médio e grande porte.
até 7 funcionários. E empresas que têm menos de 7, mas têm um faturamento alto, porque hoje a gente tem muita empresa do ramo digital, né, que tem um faturamento expressivo, mas não tem número de funcionários. Elas também são obrigadas? E aí eu pergunto, o CIE é uma ponte de informação para Sim. ver se ela está ou não? E aonde, dentro desse portal, quem é o responsável por nutrir essas informações? É a contabilidade que mostra o número Boa de pergunta. pacientes, ó, perdão, é o meu negócio. Mostra o número de funcionários, né? Como é que Exatamente. funciona essa elegibilidade para o empresário? E aí depois eu queria que você, se puder, emendar em como que o empresário consegue entender dentro daquilo que é uma dor dele, se o CIE consegue ajudar. Olha, eu sou do varejo, o que que eu preciso? O CIE faz um Ótimo. diagnóstico e dedica ali, como é que funciona isso? Quais são Ótimo, essas muito duas? bom. Tá. Vamos começar de trás para frente então, Vamos. tá? CIE, hoje nós temos o consultor presencial. Tá? Então, hoje eu tenho aqui na região das Agulhas Negras, eu tenho o Wilson Landim, que é o nosso consultor. Distribuição. Então, vamos imaginar que você me ligou lá da sua empresa e falou, Alexandre, eu estou precisando aqui, certo? Estou precisando aqui. Eu descobri que eu tenho uma cota para cumprir e eu estou precisando saber como é que eu cumpro essa cota. Então, o Wilson, ele vai lá, o nosso consultor vai lá, ele vai te orientar, ele vai entender qual é o seu negócio e vai falar assim, olha, a melhor forma de você cumprir essa cota vai ser contratando um jovem de comércio e varejo, porque ele vai conseguir te atender nisso, 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 nesse Pô, legal, ponto, legal. entendeu? Ah, para você aqui, interessante, vai ser mais um arco administrativo, que ele tem 4 CBOs ali, você consegue atingir isso daqui, porque senão você fica naquela, pô, tem que cumprir cota, então eu vou colocar qualquer um aqui, em qualquer lugar, e o objetivo não é esse, Uhum. tá? Ah, mas Alexandre, como é que eu entendo essa cota? Aí a gente volta lá para o contador. O contador ele tem acesso ao seu banco de profissionais. Então ele vai conseguir fazer a contagem ali daquilo que é elegível. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Quais são os cargos, as funções que elas saem dessa cota, tá? Aquelas que exigem escolaridade de nível técnico e superior, tá? Cargos de direção, gerência ou confiança, empregados contratados sob regime de trabalho temporário, aprendizes já contratados, empregados afastados que recebem, no caso, o benefício do INSS e trabalhadores terceirizados. Então, o seu contador, como ele tem lá, ele é o responsável por essa gestão sua, ele vai fazer a contagem, ele vai excluir todas essas funções e vai, em cima daquilo que sobrou, vai fazer a cota de aprendiz, tá? Então, vamos imaginar que ficou ali, estou chutando aqui, porque aí é uma área do contador, vamos imaginar que ficou lá, vou pegar um caso real, tá? A gente tinha uma empresa na Costa Verde que ela tinha 8 aprendizes. E aí foi feito um recálculo lá, foi feito um cálculo novo lá e aumentou 0,5%. Ela teve que contratar mais um aprendiz. Então ela contratou um funcionário, aumentou 0,5% o percentual dela lá, ela teve que contratar um aprendiz. Então o contador ele vai fazer esse direcionamento. Mas poxa, como é que eu faço para saber hoje se eu tenho essa obrigatoriedade ou não? Aí a gente pode deixar aí até nos caracteres depois, ou no link, tá? O link lá do Ministério do Trabalho, tá? Que é do MTE, que é certidões.cit.trabalho.gov.br/aprendiz. Lá, quando Vai você estar vai entrar, tá na descrição. vai estar Tá. na descrição direitinho. Lá você vai pegar uma certidão igual essa que tem aqui, Léo. Mais ou menos assim, ó. Uhum. Entendeu? E aí vai estar mostrando, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, ela é obrigada, ela está com a cota inferior. Opa, se eu estou com cota inferior, vou entrar em contato com o meu contador. E aí, confere isso aí para mim, qual é a minha cota? É realmente isso? É realmente isso? Geralmente, quando sai a certidão aqui, tá? Não tem para onde correr, porque é uma certidão do MTE. E qual o prazo, cara, que eu tenho? Por exemplo, você falou desse exemplo real da Costa Verde. Hum, Eu contratei, vamos imaginar que eu tenho 6 funcionários e contratei o sétimo agora. Qual hum. o prazo que eu tenho para a aquisição desse serviço? E outra, por qualquer motivo que seja, o funcionário saiu. Eu sou obrigado a manter o jovem ou eu posso. Não, você não pode reduzir. O jovem aprendiz tem essa questão, tá? Ele Uhum. precisa cumprir a cota dele, a carga horária dele. Por exemplo, ó, o jovem ele vai ter uma carga horária jovem de 4 horas. Só para entender, para colocar, organizar aqui. Eu preciso contratar o jovem. Eu posso escolher 2 cargas horárias, 4 horas ou 6 horas. Se ele for de 4 horas, ele vai ficar um total de 1.840 horas contratado.
Dessas 1.840 horas, 400 horas é comigo, CIE, tá? Ele fazendo a nossa capacitação. Sempre de forma alternada, né? Um dia comigo, 4 dias com a empresa. Na empresa, ele vai fazer 1.440 horas. Dá em torno de 24 meses. Ah, mas nesse meio tempo, aí entra a sua pergunta, né? Eu tinha lá 7 funcionários, agora tenho 6. Eu posso reduzir? Não, você precisa encerrar aquele contrato até o final lá, acabou o contrato, aí vai fazer um novo cálculo para saber se você está desobrigado ou não. Entendeu? Então, assim, é o mesmo caso, o caso contrário também acontece. Eu tinha 7, tem uma empresa muito parceira nossa que ela cresceu muito, né? Então ela tinha 10 funcionários, ela tinha 10 jovens aprendizes, a cota dela. Ela cresceu numa proporção que a cota dela hoje é 32. Entendeu? Então, assim, e um problema sério, porque é uma empresa que ela trabalha com licitações. E hoje a nova lei de licitações diz que se você não estiver cumprindo cota de aprendizagem, você não pode passar do processo licitatório. Cara, então, e aí, por exemplo, qual é o prazo que ela tem para acolher essa cota? E outra, como é que essa verificação ela é online? Por exemplo, essa empresa, ela não deve ter feito esse salto de uma hora para outra, né? Ela levou um certo tempo e Sim, tal. sim. Então, à medida que foi acontecendo, pô, saiu de 10 para necessidade de 15 para 20, 20 para 30. Quanto tempo ela precisaria ter para fazer essa conversão, entendeu? Então, o correto, Léo, é uma afinidade muito grande com o seu contador. Uhum. Porque o seu contador, ele vai te falando, ó, se Fica você ligado. contratar mais um, vai aumentar a sua cota. Entendeu? Porque assim, ano passado teve uma série de fiscalizações. Então, várias empresas foram convidadas a participar do webinar do MTE, igual que teve agora, nessa semana. E muitas empresas não compareceram. E aí, uma vez que a empresa já não comparece, estou imaginando aqui que Finaliza, né, meu já amigo? chama atenção. Já Exatamente. chamou atenção. E aí ela vai cair, hoje tudo é eletrônico, né? Hoje o cara puxa a certidão lá, chega. Qualquer um, seu concorrente no processo licitatório, ele pode puxar a sua certidão e falar, ó, o cara tá aí, mas não tá cumprindo cota. Uhum. Eu tô. Uhum. Entendeu? Então, assim, o ideal é que o contador, né, que faz a gestão de RH dessa empresa, ele vá acompanhando. Agora, o MTF foi lá e bateu, fiscalizou, constatou que você precisa cumprir cota. Ela vai te dar um prazo. Vai depender muito, Léo, tá? Então, algumas empresas hoje estão tendo prazo até o final do mês, 30 dias para contratar. E aí, uma outra vantagem do CIE. Se a sua empresa foi fiscalizada hoje e você tem que correr para fazer essa contratação. Quando você se conveniar ao CIE Rio, a gente consegue emitir uma carta reserva para você, né? Dizendo para o MTR o seguinte, ó, ele está Tá comigo. ele está comigo, já escolheu os jovens, já tem data para entrar, Uhum. entendeu? Porque hoje, até para você emitir uma carta, você já tem que falar, ó, estou no processo de contratação, já estou com jovens, estamos só terminando a parte, ok, o MTS espera você concluir aquilo ali. Legal, Se cara. você não tem, aí eles partem para cima. Uhum. Então, por isso que é importante que o seu agente de integração, no caso aqui o CIE, tenha essa expertise, o CIE tem essa expertise. E aí eu faço um parênteses aqui para você que está ouvindo a gente. As pessoas que estão no hub do Conselho Tal têm um valor diferenciado para a associação CIE. A gente conseguiu uma parceria, um contrato de parceria, que uma vez que você venha através do Conselho, então participando dos Perfeito. eventos do Conselho, do Conexões que Impulsionam, você consegue ter uma benesse dentro desse processo que é tão importante. Perfeito. Então, isso não vai só com a empresa de médio e grande porte. Isso vai ao encontro que a gente estava conversando aqui. Por exemplo, eu tenho o meu negócio e o meu filho trabalha no meu negócio, ele pode ser um jovem aprendiz, Boa. já com toda a regulamentação, tanto para mim, que é empresa, quanto para ele dentro da sua vida laboral, correto? Perfeito, Léo. Então, legal. O que eu vejo muito, né? Eu e os consultores, nós vemos muito nas andanças, é que aconteceu recentemente, a gente entrou num local e tinha uma. Foi até aqui nas Agulhas Negras, na região das Agulhas Negras. E o cara falou assim: rapaz, eu precisava ter conhecido vocês antes. Eu estava aqui, era uma pizzaria, tinha um rapaz aqui, 15 anos de idade, mas um rapaz muito Bom bom, muito demais. bom, muito bom. E ele estava trabalhando comigo aqui, me ajudando a arrumar mesa e tal. Aí alguém virou e falou assim: cara, o Ministério do Trabalho vai bater aqui e vai te arrebentar.
Ele falou, pô, mas como é que eu faço para legalizar ele? Ele falou, cara, não tem como você legalizar. Aí ele pegou, pediu para o garoto se abster, né, não ir mais, e o garoto foi para uma outra empresa, a empresa contratou ele como jovem aprendiz. Putz, Na semana seguinte, ele conheceu a gente. olha Eu só. estava visitando lá junto com uma CDL. Ele falou, pô, se eu tivesse conhecido vocês, eu não tinha perdido uma oportunidade. Mas acontece muito isso, né? Naquela ânsia de querer ajudar, de gerar a oportunidade, né? E aí você acaba, muitos têm esse medo, né? Você acaba se complicando. Porque numa fiscalização dessa, você vai ser multado, não tem jeito. E, Né? E aí você consegue fazer isso de forma legal, que é através do programa Jovem Aprendiz. E aí, muito interessante, Léo, a única forma de você ter um jovem de 14, 15, 16 anos trabalhando de forma legal é através do programa Jovem Aprendiz, tá? É somente através disso. Qualquer forma diferente tá errado, tá? uhum. E aí falando do nosso acordo de cooperação, é isso mesmo. Você que tem ali frequentado o Conselho Tal, você que tem feito parte dos Conexões que Impulsionam, que é fantástico, parabéns, tá? Legal. Transmita lá meu parabéns à galera do Conselho Tal. Gente, é extraordinário, os hot seats são fantásticos, as dores ali, discutir as dores, né? Por isso o CE vem se tornar parceiro através de um acordo de cooperação. Todos aqueles que fizerem parte, vierem através do Conselho Tal, a gente tem aí um valor diferenciado na contratação de aprendiz e estágio. Isso aí, gerando valor, né, para a Isso, classe perfeito, empresarial, perfeito. para a sociedade em si. Vem com a gente. Eu queria entender só um detalhe. Como é que o CIE, você falou de diversos programas, eu queria deixar isso mais claro. Claro. Como é que o CIE ele faz, ele vence o desafio do jovem ingressar no mercado de trabalho? Então você falou que tem inúmeros programas. Então, por exemplo, eu sou um garoto de 14 anos, quero ter um diferencial, eu quero me colocar à disposição, tenho interesse, tem empresas que estão afim, eu gosto do caixa, por exemplo. Como é que eu faço? Como é Boa que eu, pergunta. eu, eu chego, enquanto indivíduo, né, adolescente, jovem ou estagiário, eu sei que são situações diferentes, Uhum. mas como é que eu me coloco à disposição? Ótimo, excelente pergunta. Vamos lá. Jovem, você que está aí ouvindo o Talcast, poxa, eu escuto falar de vaga, eu quero essa oportunidade, e aqui eu faço uma abertura. Muita gente acha que o jovem, fala que o jovem hoje não quer nada. Eu discordo veementemente. Os jovens querem sim, e eles estão, hoje eles não são o futuro, eles são o presente, É, tá? Eles estão presentes, eles estão transformando o nosso presente. Só que muitas vezes essa vaga não chega lá na ponta, tá? E a gente tem sim uma galera que não quer, mas é uma galera muito pequena. E é uma galera que está fazendo tanto barulho que que acaba. parece que é todo Exato, mundo, e né, não cara? é, não é. A gente tem muitos cases de sucesso. Então, assim, poxa, eu quero fazer parte, eu quero estar lá no banco de dados, banco de talento do CE. Simples, simples. Você vai entrar lá no site do CE, cerio.rj, né, .org, CRJ. Vou pegar o endereço direitinho aqui, passo para vocês. Vamos deixar aqui A gente deixa na deixa aqui, descrição. perfeito. Você vai clicar lá, você vai colocar, vai fazer o seu cadastro. Aí a dica de ouro está aqui. Quanto mais completo o seu cadastro, maiores as possibilidades de você Legal. ser chamado para um processo seletivo. Por quê, Léo? Quando a empresa ela faz um convênio com o CIE, ela tem acesso à nossa plataforma. Então, a própria empresa ela pode abrir essa vaga e captar esse candidato. Pensa comigo. Você é empresário, você abrir uma vaga lá para estágio ou para jovem aprendiz, para trabalhar no arco administrativo, e você quer um jovem entre 14 e 16 anos que estude de manhã, possa trabalhar à tarde E more perto do e more local. perto. Aí você abriu lá, colocou todas essas questões lá. Ele vai buscar, o nosso sistema ele vai buscar os candidatos. Aí aparece para você 10 candidatos. Desses 10, 5 tem apenas um nome, telefone e endereço. Nos outros 5, aí você vai ter 3 que colocou nome, telefone, endereço e acrescentou lá o currículo. E você tem 2 que, além de tudo isso, ele colocou o currículo e fez uma vídeo apresentação. Pô, excelente, Quem que cara. você vai chamar? Excelente. É isso. Então a questão não é só você fazer o cadastro, é quanto mais completo o cadastro, mais oportunidades você tem de ser visto. E daí já começa o diferencial do indivíduo que você vai colocar à disposição. Perfeito. Quanto maior é a vontade, maior a iniciativa e mais completo é a entrega Perfeito. dele, pô, com certeza ele vai ser um profissional
que vai dar valor às questões culturais que Sim, você falou da sim. empresa. E aí, Excelente. aí tem o site do CE, tem o aplicativo do CE e tem as nossas unidades, tá? Então a gente tem unidade aqui em Resende, temos unidade em Barra Mansa, Volta Redonda, Angra dos Reis e por todo o estado. E aí, as nossas vagas são anunciadas nas emissoras de TV, em rádio, né? Então a gente tem vaga todo dia. Só que aí muitas vezes o que acontece? Ah, mas eu me inscrevi lá no CE e nunca fui chamado para uma vaga. Será que seu cadastro lá está correto? Será que você não esqueceu lá um número do telefone? Estou te falando aqui o que mais acontece. Uhum. Será que você não colocou uma letra a mais ou a menos no seu e-mail? A gente está tentando entrar em contato com você e muitas vezes não estamos conseguindo. E um dos motivos da gente estar aqui fazendo essa movimentação de parceria, colocando essa questão no podcast, é para que deixe essa informação e de necessidade de oferta de uma solução para o Sim, empresariado perfeito. maior. Então, aí, consequentemente, isso vai ter mais vagas, consequentemente, vai ter mais pessoas sendo chamadas, sendo entrevistadas, fazendo o seu processo Perfeito. seletivo. Perfeito. Alexandre, deixa eu dividir com você uma questão. A gente está falando muito de jovem aprendiz, estágio, e eu sei que tem uma diferença muito grande. Você comentou brevemente ali Perfeito. sobre isso. Eu queria que você deixasse mais claro para a gente. Quem pode ser jovem aprendiz? Quem pode ser estagiário? Então, o perfil mesmo. Faixa etária, aonde está estudando, não está estudando. Você comentou que o estagiário ele não é exclusivo para quem é de terceiro grau, que você pode também fazer Perfeito. nos anos, né, finais ali do colégio. Então, explica um pouquinho mais sobre isso. Pode ser jovem aprendiz e quem pode ser estagiário? Perfeito. Vamos lá. O jovem aprendiz, né, se baseia na lei que vai dizer lá que é a partir de 14 anos até 24 anos incompletos. Aqui é um ponto importante. A Lei 10.097 de 2000. Fechado. Perfeito. Jovem aprendiz, tá? Então, por que 24 anos, né? Quando ele faz 24 anos, o contrato dele é encerrado. Então, vamos pegar aqui um jovem que vai ficar, se ele for de contrato de 4 horas, né? Ele vai ficar 24 meses. Então, ele tem que estar ali próximo de contrato, no máximo até 22 anos, né? Ou completou 22 anos entrar, porque senão ele não consegue completar o contrato dele. Uma diferença, né? Uma diferença não, um ponto que me chamou a atenção. Eu peguei esse garoto do exemplo que você falou da pizzaria. Sim. Pegou ele com 15 anos. Vamos imaginar que ele pegou lá, fez 17 anos, ainda não se formou no colégio. Uhum. Eu posso renovar? Não. Ponto importante. Nem o jovem aprendiz, nem o estágio, eles podem ficar mais de 2 anos no contrato dele, tá? O jovem aprendiz, a partir do momento que ele conclui lá o curso de capacitação dele, acabou. Ele pode voltar a ser jovem aprendiz por um outro CNPJ em outro curso, tá? Aí ele pode voltar a ser jovem aprendiz. Mas vamos imaginar o seguinte, acontece muito no setor público, tá? Eu contrato um jovem aprendiz, ele completou a faixa dele ali de jovem aprendiz, eu posso contratá-lo agora como estagiário. Ok, sem problema nenhum, tá? Por mais 2 anos. Por mais 2 anos. Mas são coisas diferentes, é o que a gente está falando. Jovem aprendiz, a lei 10.097 de 2000, ela vai dizer tudo isso. E aí a diferença, o jovem aprendiz, CLT, né, todo o regime CLT, com algumas diferenças, alguns benefícios lá para o empresário. Exemplo, né? FGTS não é em cima de 8, em cima de 2. Ele não tem os 40% quando encerra o contrato dele. Ele não paga aviso prévio, nem a empresa paga aviso prévio desse jovem. Tá? Então, tem essa diferença. O aviso prévio, então, há a possibilidade de encerrar o contrato antes de 2 anos? Não pode. Não. Na verdade, assim, pode, desde que ele seja qualificado, e aí tem todo um processo, tá? Isso é mais uma diferença do CIE. A cada 4 meses, esse jovem ele vai receber uma avaliação de desempenho. Tá? Só que assim, o jovem ele não está rendendo aqui, acabou o contrato. Não. Ele vai receber uma avaliação de desempenho tanto do CIE na capacitação teórica quanto na empresa. Uhum. A gente cruza essas informações. Vamos imaginar que o rapaz lá, ou a menina, está com baixo desempenho. Ele vai receber uma mentoria exclusiva. Tá? Então ele vai ser mentoriado. Ele tem um período de readaptação ali. Tá? Fluiu, beleza, vida que segue. Uhum. Né? Se no último caso, uma falta grave, ele precisar reincidir o contrato, por quê? A gente precisa seguir todos os detalhes da lei para que isso não se volte contra a empresa. Uhum. Tá? Então isso é importante. Então a gente não pode desligar ele de qualquer forma. E aí mais uma diferença do CIE. O jovem, quando ele chega para a gente,
A gente tem ali encontro com os responsáveis, pais e responsáveis. Nós temos encontros ali com os gestores desse jovem, né? Esse jovem ele recebe ali o acompanhamento pedagógico, um acompanhamento psicológico e da nossa assistência social. Todos os nossos polos de capacitação temos um espaço reservado para esse tipo de atendimento. Então, assim, não é comum, pelo menos não sei, muito menor, né? é muito menor, de termos um jovem aprendiz que seja desligado por insuficiência, assim, por baixo rendimento. Muito pouco. Acaso? Mas é muito pouco. Ao contrário, jovens que após serem mentoreados, eles viram a chave e se tornam águias. Tá? Isso é muito comum. Agora, o jovem pode pedir desligamento a qualquer momento. Olha. Ele pode. Né? Então ele vai escrever uma carta. Porque não é um cárcere, né, cara? Exatamente. Ele pode, qualquer um pode fazer isso, né? Então o jovem, nesse caso, a empresa ela vai lá acatar, não há discussão, ela vai acatar e aí vai colocar um outro jovem para cumprir a cota. Tá? Só que isso é o jovem aprendiz. Quando a gente fala do estágio, é diferente. Aí muda a figura. Tá? Então, fechando essa janela do aprendiz, de 14 a 24 anos, tá? Incompleto. Completou 24 anos e encerrou. Estágio começa com 16 anos. E aí não tem idade limite. Então eu posso, só que ele precisa estar estudando. Tem a condicionante do estudo, né? Exato. O jovem aprendiz ele pode ter sido um concluinte no ensino médio. Ele pode, eu já fui instrutor de capacitação durante 5 anos no CIE. Então já tive jovem formado em faculdade. Eu posso ser um estagiário, quando você fala do estudo, é só o estudo formal de graduação ou o estudo de pós-graduação também agora? Então, a pós-graduação depende de algumas empresas, de algumas instituições de pós-graduação. Algumas elas autorizam ele fazer estágio remunerado, outras não. Tá? Algumas agora têm aberto mais essa oportunidade. Mas o estágio ele começa com as séries finais, o ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico superior, né? Séries especiais, por exemplo, o EJA, ele pode ser um estagiário. E aí tá o legal. Você pode ter um estagiário de 16 anos, você pode ter um estagiário de 50 anos, que aí é os 50 a mais. Você consegue unir o melhor dos dois mundos. A força, a vitalidade, a jovialidade de um garoto que está começando, de uma menina que está começando, com a experiência, a sabedoria, a maturidade. Então você consegue unir isso. E nós temos o programa 50 mais, que é para estagiário. Isso é fantástico. É um vigor diferente dentro da empresa. Tá? E vai ao encontro do que está acontecendo no mercado de trabalho. Está todo mundo voltando, né? Sim, pode até ter se aposentado, mas está voltando para o mercado de trabalho por N situações. Sim, e o estágio. E a vantagem do estágio, Léo, é que ele é um complemento, é diferente do programa Jovem, fazendo ainda essa comparação, né? O Jovem Aprendiz, a gente fez esse levantamento de qual renda impacta mais na renda familiar. O estágio, o jovem aprendiz. A renda do jovem aprendiz, ele vai para complemento da renda familiar. A do estágio, geralmente, ela é reinvestida na área de estudo. Então, o estagiário, muitas vezes, ele vai pegar aquela bolsa auxílio, já não é salário, tá? É bolsa auxílio, e ele vai continuar os seus estudos. Vai pagar a faculdade. Vai pagar a faculdade, curso técnico, alguma coisa. Então, isso é muito bacana, porque eu consigo fazer ali um complemento de renda para continuar estudando, né? E aí, outra diferença. O jovem aprendiz CLT, ele tem um vínculo empregatício. O estágio, não. Ele não é um contrato de trabalho. Ele é um contrato educacional. Mas ele tem um limite de 2 anos também. Sim, o contrato ele pode ficar no máximo 2 anos. O jovem ele pode ficar no máximo... Jovem ainda nem jovem, né? O estudante ele pode ficar até 2 anos naquele mesmo CNPJ, tá? Mas, Alexandre, eu fiz um estágio lá na empresa. Vamos pegar, acontece muito um órgão público mais uma vez. Eu fiz um estágio na prefeitura quando eu estava no ensino médio. Fiz 2 anos de estágio lá. Eu posso voltar agora? Estou no ensino superior. Não pode. O CNPJ, o CPF e o CNPJ eles não permitem, tá? Entendi. Mas dá vantagem, Léo. Tem lá uma loja de roupa e eu preciso de um jovem, de um estudante para me ajudar ali na arrumação, arrumar o estoque. Posso ter um estagiário. Não tenho lá 13º, não tenho fundo de garantia, não preciso fazer ato admissional nem demissional. O estágio, mal comparando, ou não sei se bem comparando, é muito como um contrato de prestação de serviço. Quase isso. Só que você tem ali um parâmetro legal para te garantir, né? Então assim, mas eu contratei um cara aqui... Só tem que tomar cuidado para não ser uma pejotização, né? Tu pega um cara qualificado e entrega ali para ele uma coisa rasa, né? Perfeito.
O que que muitas empresas, de forma sábia, estão fazendo? Ela pega o estagiário, contrata o estagiário para aquele período de experiência. E aí vai, porque assim, tem duas formas de você fazer isso. Eu posso pegar hoje um cara cru lá no mercado, né, jogar dentro da minha loja e eu equiparo o salário dele ao meu funcionário que está um ano comigo ali. Então eu já equiparo o cara lá no topo, né? Quando eu pego um estagiário, eu vou pagar uma bolsa auxílio diferenciada, porque a carga horária dele também é diferenciada, 4 a 6 horas. máximo 6 horas por dia, 30 horas semanais. E aí eu vou, poxa, esse cara aqui está performando, ele está me entregando. E aí você começa a qualificá-lo, até o momento de você fazer o convite, você quer ser efetivado? E aí ele passa do estágio para efetivação rápida. Porque diferente do aprendiz, o contrato dele pode ser reincidido a qualquer momento por qualquer uma das partes. 2 pontos que eu preciso te perguntar sobre isso. Eu tenho uma empresa, por exemplo, eu sou um MEI. Eu posso contratar estagiário? Pode. Tá, até quantos? Aí depende. Porque no caso do MEI, no máximo ele vai poder contratar um. Tá. Porque existe uma cota. Até 5 funcionários você pode ter um estagiário. Tá. Aí, por exemplo, se eu sou uma empresa do Simples, eu posso contratar quantos estagiários? Aí vai depender também, tá? Se você tiver, vamos imaginar que você tem lá Três funcionários. acima de 20 funcionários. Não. Por que eu estou pensando nisso? Eu estou pensando, por exemplo, hoje no digital. A gente tem uma agência de marketing. Sou eu e mais 2. Mas eu preciso de estagiários, por exemplo, para design. Posso contratar? Pode contratar um estagiário. Um só. Um porque o seu limite ali no caso, você tem menos de 5. Você tem menos de 5. Um. Se você tivesse 10, você poderia contratar 2. Acima de 10, né, 11 ali, 3, 4, aí tem uma escalinha. Se não mascara, né? A minha equipe de trabalho é só de estagiário. Exatamente, e aí você não pode. Entendi. Né? Aí tem um percentual que acima ali você vai poder contratar até 20%, um negócio assim. E deixa eu te fazer uma outra pergunta nesse sentido também. Quando a gente estava falando do jovem aprendiz, o CIE dá uma retaguarda técnica, psicossocial, bacana. Quando a gente está falando do estagiário, e outra coisa, no jovem aprendiz você tem ali essa retaguarda técnica de assuntos dedicados, né? Caixa, parará, enfim. Assuntos mais operacionais, vamos colocar. Quando a gente fala do estagiário, eu posso ter um estagiário de design, posso ter um estagiário de administração, de engenharia. Como é o suporte? O suporte está linkado à instituição de ensino? A instituição de ensino tem alguma referência na empresa? Sim. Ou ela é direto para o CIE? E como é a avaliação de desempenho? Passa pelo CIE ou é direto uma relação com o estagiário? Vamos lá. Só encerrando aqui, tá? De 1 a 5 empregados, um estagiário, de 6 a 10, 2, de 11 a 25, 5, e a partir de 25, acima de 25 funcionários, até 20% do seu total de funcionários. Tá? Então essa é a escala aí. Então vamos lá. Mais um diferencial do CIE, tá? A gente não faz apenas a gestão desse contrato do estagiário. Deixa eu responder uma outra pergunta que já me fizeram dentro da sua. Alexandre, qual é a diferença hoje de contratar estagiário com o CIE e contratar direto na instituição? Pergunta que eu faço. Se hoje o estagiário, que ele não é CIE, tá? Ele sofre um acidente dentro da sua empresa, como é que você resolve isso? Se ele está jogando bola lá e ele tem um tornozelo lá, como é que resolve isso? Hoje, se você não é CIE, você está frito, porque você não tem respaldo nenhum. Com o CIE, nós temos um serviço que é chamado de FAI, que é um Fundo de Assistência ao Estagiário. Nós cobrimos até R$600 de custas médicas e hospitalares por evento desse estagiário, seja no seu ambiente de estágio ou no seu dia de lazer. Então, é um benefício. Tá? Então, é esse suporte. Dentro da parte de desenvolvimento de atividades, é importante que esse estagiário, uma vez contratado, e o CIE não vai emitir o contrato, se não for dessa forma, que a área de atuação dele seja correlata à área de estudo. Não vai acontecer o que eu já vi acontecendo com em outras situações, de, por exemplo, você chegar numa loja de roupa e ter lá uma estagiária de nutrição. Como é que você justifica isso? Por quê? E aí, dentro do que você me perguntou, o contrato de estágio ele é assinado por 4 mãos. Ele é assinado pelo agente de integração, que somos responsáveis por esse contrato, é assinado pela empresa concedente, é assinado pela instituição de ensino e é assinado pelo estagiário. Então, ali no contrato de estágio,
tem que ter quem é o supervisor daquele estagiário. Ele tem formação na área para poder supervisioná-lo? Então, isso é importante, né? Aí eu tenho lá, você falou da agência de publicidade, né? Agência de marketing, né? Tem alguém formado em marketing? Opa, se tem alguém formado em marketing, ele pode É a ser supervisor retaguarda. de marketing. Ok, né? Ah, eu tenho aqui um restaurante, eu quero contratar alguém da área de gastronomia, um estagiário de gastronomia, mas eu não tenho ninguém formado. Bom exemplo. E aí? E aí, não tem como, entendeu? Aí a gente tem que ver dentro da grade dele, junto com a instituição de ensino, qual a formação que permite ser supervisor. Caramba, Então é cara. isso. Um exemplo bom, hoje a gente está tendo aí um momento, vivendo um tempo de jovem, do mediador escolar. Ontem eu estava conversando com uma prefeitura local e é uma dor de todas as prefeituras hoje, né? O mediador escolar para trabalhar com aluno especial. Não tem profissional no mercado para isso. Então, a solução, você pode trabalhar com um estagiário de licenciatura. Hum, Então, eu tenho um pedagogo em sala. Eu posso ter ali um estudante de pedagogia. Eu posso ter um estudante de uma outra licenciatura, porque eu tenho um profissional habilitado. E aí eu consigo pegar alguém focado, porque aquele jovem ele está estudando para ser professor, para cuidar, tratar, trabalhar, na verdade, né, com um aluno especial. Com isso, eu resolvo várias dores. Eu coloco alguém que está ali pela experiência profissional também, uhum. não está indo só por causa do dinheiro, diferente de um Sendo uma concursado. dor da instituição, ou da instituição Exato, pública ou exato. privada. E tendo aquele resguardo para os pais. Né? Então, isso é muito bacana. Isso serve não só para o setor público, mas para o setor privado também. Muitas escolas que precisam ter um mediador escolar. Ô, Alexandre, dentro do portfólio que você tem do CE, qual é o perfil que mais acolhe estagiários e jovem aprendiz? Que você percebe? Por exemplo, você falou agora aí de instituição de ensino, que pode ser um baita de um filão, né? Você pega Uhum. escolas aí que, porventura, estejam passando pelo desafio de ter alguém dedicado a algum aluno especial e não sabe como resolver, você acabou de dar uma excelente solução. Uhum. Qual é o maior perfil de usuários do CE hoje em dia aqui na região? De Então, empresas, né? vou pegar para você aqui um levantamento que nós fizemos, e esses dados vão estar sendo muito mais explicados no nosso evento, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Uhum. Foi feito alguns levantamentos, tá? Hoje, nós temos o maior número de jovens hoje que buscam o programa de estágio. Deixa eu ver aqui, instituição de ensino particular. Primeiro, o maior número é feminino, são as mulheres buscando mais oportunidade de Vão dominar o estágio. mundo daqui a pouco. Não, já vão dominar, né? Se não dominaram, já estão 90% no caminho aí. Hoje, o maior número de pessoas estão cursando a administração. Né? E aí nós vamos ter lá, ó, 52% vem de instituição de ensino particular, 48% de pública, 7% são do ensino médio, 4% do ensino técnico e 89% dos estagiários que nós entrevistamos dentro do nosso banco de dados são do ensino superior. Então, hoje, o maior número de estagiários que nós temos estão cursando ensino superior. E para ele é interessante, porque faz a carga complementar do seu curso Com receita. com Receita. um valor. Né? E as empresas? Que tipo de empresa que contrata? Qual o perfil de empresa aqui na região que tem o maior necessidade ou que tem a maior demanda para vocês? Então, aqui há uma pergunta interessante, por quê? Aqui, as empresas ainda estão aprendendo o que é isso. Uhum. Elas estão começando a entender esse benefício do programa de estágio. Muitas vezes a gente olha o programa de estágio voltado só para a indústria, né? O engenheiro, o cara de mecânica, né? E por aí vai. Só que o pequeno empresário esquece que ele pode ter ali um jovem de ensino médio trabalhando na loja dele. Uhum. Pode ajudando ele no estoque, ajudando ele em coisa. Uma clínica, ela pode ter um estagiário atendendo, trabalhando no atendimento ao público, né? Um salão de beleza pode ter um espaço, ele pode ter alguém cursando estética. Legal. Então, assim, a abrangência do programa de estágio, cara, é fenomenal. Então, assim, e a grande vantagem, Léo, e aí a gente volta lá, uma coisa que eu estava falando, você pode pegar esse jovem, esse estudante, trazer ele para dentro do seu ambiente e verificar se ele vai se adequar à cultura organizacional da sua empresa. E aí você vai, de forma gradativa, trazendo ele para ser efetivado. E aí, se não deu certo, querido, muito obrigado,
sucesso para você e vamos buscar oportunidade para quem quer. Isso aí. É legal que é cíclico, né? Sim. Pô, tá bom, vamos tentar junto? Vamos tentar junto. Sim. Pô, deu certo? Maravilhoso, vamos seguir em frente. Pô, não deu certo? Cara, siga aqui, vai dar certo alguma vez e eu vou tentar mais uma vez dando certo. Sim. Perfeito. Você falou do evento que a gente vai, nesse evento que vai ter agora em maio, e aí eu reforço para vocês e reforço o convite, dia 13 de maio, no Espaço Plummer, aqui em Resende. É um evento regional de toda a coordenação que o Alexandre Paulo acolhe, do CIE. Então, a gente está falando de Volta Redonda, Barra Mansa, Porto Real, Resende, Itatiaia, Coatis. A gente vai fazer esse evento. Os ingressos são limitados, né? Sim, são até 150 pessoas. Isso, espaço lá comporta até 150 pessoas, tá? É gratuito, tá? Então, a partir das Mas são limitados, né? Tem que fazer um cadastro. Tem que fazer o cadastro, tá? É gratuito, mais uma vez. Lá nós vamos estar falando do programa de estágio. Vai ter uma equipe lá, nossa, para poder tirar dúvidas, ajudar você. De repente, você queira sair de lá já com o convênio firmado. A gente está lá para te ajudar nesse processo. Importante, Léo, o convênio com o CNE, você não paga nada para ter o convênio, tá? Você só começa a fazer a contribuição institucional para o CNE a partir do momento da contratação do estagiário ou do jovem aprendiz. E só paga durante o tempo que ele estiver ativo. Que legal. Tá? Então, assim, você contratou um estagiário, ele ficou 6 meses com você, não vai ficar mais, você efetivou, acabou, você não tem que pagar mais nada do CE. Tá? Então, não tem esse processo de carência nem nada. E todo o processo de triagem e indicação do candidato é gratuito. Tá? A gente faz tudo isso, enviamos 10 candidatos. Enviou 10 candidatos, a empresa não gostou, a gente vai enviar mais. Fechou? Beleza. A gente faz o contrato e a partir dali ele começa. Tá? Perfeito. Então, dia 13 de maio, às 18h30. Tá? Ótimo. O que o empresário... Primeiro, que tipo de empresário ou gestor de RH você acredita que vai se beneficiar mais desse evento? E segundo, o que ele pode esperar do evento? Você pode falar um pouquinho como é que vai ser o evento? Eu chego lá às 18h30, o que eu posso esperar? Então, lá às 18h30 nós vamos estar lá com um café bacana para te receber. E nessa palestra, possivelmente vai ser o nosso CEO que vai estar, o Luiz Gustavo Coppola, e é interessante porque ele foi estagiário do CIE e agora está chegando a 40 anos do CIE. É fantástico. Ele então é a prova social viva de sucesso do programa. Sim. Não, e é muito legal no programa de estágio, porque assim, por onde a gente passa, né? Ontem eu estava conversando com um prefeito aqui das Agulhas Negras, da região das Agulhas Negras, ele falou assim, fui estagiário 2 vezes pelo CIE. Né? Eu já fui também. Com o outro, já foi também, né? Então, assim, o CIE, de certa forma, ele já fez parte da trajetória profissional de muita gente, né? Tem gente que nem fala para não entregar a idade, né? Mas é assim. Então, assim, nós vamos ter ali algumas falas, alguns cases de sucesso, algumas dessas pessoas que estão hoje em cargos de liderança, em funções de destaque, falando da importância do programa de estágio na vida profissional deles. A gente vai convidar algumas empresas, parceiras nossas, para também trazer esse feedback de como é ter um programa de estágio com CE, quais os benefícios para ela. Então, né? A gente vai ter ali a visão do jovem e do estagiário e a visão da empresa que contratou. Isso. Bacana. E depois uma apresentação técnica, né, voltada para o gestor de RH, voltada para um pequeno empresário, para o grande empresário, para as grandes indústrias, para falar desse benefício que é o programa de estágio. Qual o valor, né, qual a diferença hoje entre você contratar um CLT e contratar um estagiário, né? Quais são as funções que esse estagiário pode desenvolver, né? Quais são as áreas de atuação dele dentro de determinadas empresas. Então, a gente está ali para falar isso. Esse evento vai ser gravado ou não? Não vai ser gravado. Pessoal, atenção. É a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas sobre isso. Os consultores do CIE estarão lá à disposição. É o momento para entender se isso faz sentido para o seu negócio e mercado. E, inclusive, ter um diferencial competitivo em relação a custos e potência, e entrega. Então, você vai ter um profissional dedicado, com o suporte do CIE, ou tendo ali, dentro da sua área de atuação, desenvolvendo exatamente aquilo que você propôs a fazer. Perfeito. É o melhor momento. E tem um detalhe, aqueles que forem pelo tal... já tem um benefício. Lembrou bem, cara. Caraca, olha que maravilha, né? Olha que bacana. Exatamente, já tem um benefício diferenciado ali na contratação. O próximo evento aí, a gente vai estar, próximo Conexões que Impulsiona, a gente vai estar lá assinando o documento, né, desse convênio. Próximo dia 29. Dia 29 já, né? Dia 29. E assim, é muito bacana. Agora, Léo, é interessante também falar qual é a diferença do CIE no programa de estágio frente a outros, tá?
todo contrato de estágio ele precisa ter lá um seguro de vida. Isso qualquer agente precisa fazer. O CN ele não faz só isso, ele não faz apenas um seguro de vida. Ele tem um seguro de vida que faz sentido. Hoje, nosso seguro de vida da Sul América é R$ 16.500 para invalidez ou morte. A gente tem o FAI, que eu já falei aqui, que é um fundo de assistência ao estagiário. Então, o seu estagiário, a sua empresa, ela está resguardada, tá? Isso é importante. A gente tem hoje o benefício do SESC. Então, o jovem aprendiz, o estagiário, hoje ele pode ter lá um serviço do SESC, ele e seus dependentes. A gente tem também uma plataforma de estudo continuado, que é o Saber Virtual. Então, eu contratei um estagiário aqui, um ensino médio. Poxa, eu queria que ele fizesse um curso de atendimento ao cliente. Ele vai entrar na nossa plataforma, isso é gratuito para o estudante. Ele vai lá, vai fazer o curso. Capacitação. A capacitação, ele vai fazer o curso, Educação vai emitir o continuada, diploma, legal. vai agregar valor ao currículo dele e vai demonstrar para o empregador lá, para o concedente de estágio, que ele é interessado. Olha que bacana isso. Né? Tem vários cursos lá, curso de Word, Excel, PowerPoint, é muito bacana. E também nós temos agora, para as empresas que quiserem, um serviço de telemedicina, onde o estagiário ele tem lá um clínico geral e um psicólogo 24 horas por dia, 7 dias da semana. Emite receita, as receitas são aceitas em todas as farmácias, em algumas até com 70% de desconto. Então, olha que bacana. E ainda tem mais. Os nossos estagiários e aprendizes, eles têm descontos nas principais faculdades e universidades aqui da nossa região. Estácio, UBM, por exemplo. Eles têm esse benefício. Então, não é só contratar, mas isso ajuda também na retenção desse talento. Então, quando o jovem ele vem, ele coloca lá na ponta do lápis, né? Não é só a bolsa auxílio que eu recebo ali, mas é também o valor agregado que isso me traz. Vários benefícios. Repete para mim aonde vai estar o site do CIE, só para quem está pegando isso agora, para ver aonde que ele vai poder fazer o cadastro para o evento do dia 20, do dia 13 de maio. Então, vamos lá. O convite do dia 13 de maio, tá? Já na próxima semana, a partir do dia 24, 25, para ser mais preciso. Depois do feriado. Isso, depois do feriado, tá? Ele já vai estar via Simpla. Então a gente vai mandar para o Conselho Tal também, para ele ajudar a divulgar. Vai estar Então, nossas marcas fica lá. ligado nas redes sociais do CIE e do Conselho Tal. Perfeito. A gente vai estar disponibilizando isso. Então lá vai ser um link que que a gente vai subir, você vai fazer o seu cadastro, garantir lá a sua vaga. E beleza, tá? Agora é importante, se inscreva e vá, tá? Porque se você se inscreve e não vai, você tira a oportunidade de quem quer. Isso é muito importante pra gente. E qualquer dúvida até lá, Alexandre, Leonardo, eu preciso esperar até o evento para poder saber mais? Não, a qualquer momento você pode entrar em contato com a gente, nosso consultor vai até você, ou por uma ligação, ou presencialmente, e vai tirar todas as suas dúvidas para você cumprir a sua cota de aprendiz, ou ter lá um estagiário para te ajudar. Alexandre, eu queria aproveitar o teu gabarito, cara, para que você desse o seu parecer de como você vê a empregabilidade do jovem nesse futuro que a gente tem tecnologia, tem desafios culturais, tem home office, como é que você enxerga isso? Léo, voltando aqui a uma questão que eu falei há algum tempo atrás, muita gente hoje fala que o jovem ele não quer mais, né? Não quer nada com nada. Na verdade, o jovem hoje, cada dia que passa, ele está muito mais seletivo. Essa vaga está alinhada ao que eu quero para minha vida? Porque não é só o bolsa ali, a bolsa auxílio, né? E aí fica até É o propósito. É o propósito. É isso daí, tá? Então, hoje o jovem... Antigamente, a gente não tinha tanto acesso à informação. Então, hoje, quando a sua empresa abre uma vaga de estágio, a primeira coisa que ele vai fazer é pesquisar aquela empresa. Onde é que essa empresa está? Quem é esse cara? Tem alguma reclamação de pessoa que trabalhou com ele? Até onde eu posso chegar? Né? E às vezes o jovem até quer, mas o cara paga uma bolsa auxílio muito pequena. Né? Então, assim, mas Alexandre, poxa, a lei ela me deixa livre lá para pagar uma bolsa auxílio que eu quero. Poxa, mas vamos valorizar isso? Vamos fazer uma bolsa auxílio bacana? Se você fosse contratar um cara CLT, qual seria o seu custo com o CLT? Infinito, né? Exato. Então paga uma bolsa auxílio que faça sentido. E aí quando você olha para lá, para o futuro, você tem um jovem hoje que ele tem acesso à informação. A tecnologia está disponível para ele. Fácil. Por mais que hoje essa tecnologia também ela acaba distraindo muito uma boa parte dos jovens, aqueles que sabem aonde querem chegar, eles sabem onde ele quer trabalhar.
Ele quer saber que, beleza, eu vou trabalhar aqui, mas isso daqui, que degrau é isso daqui para mim lá para o futuro? Essa empresa, trabalhar nessa empresa como estagiário, ela pode me levar para onde? Ela pode me impulsionar para onde? Tem muito disso. Uhum. Então, a dica que eu dou para as empresas, ô Leonardo, é abra uma vaga de estágio propondo para esse candidato não só sanar a sua dor como empresa, mas também a gerar a oportunidade para sanar a dor dele de futuro, Legal. de visão de futuro. E muitas vezes não é só o valor da Bolsa Auxílio. Muitas vezes é um benefício que você coloca ali. Uhum. Eu já tive empresas que falam assim, cara, eu quero um estagiário aqui e eu quero, se o cara for bom, eu quero pagar a faculdade dele. Olha que legal. Eu quero que ele faça um curso tal, eu vou pagar o curso tal para ele. E esse jovem, ele vai pensar 2, 3 vezes antes de sair dali. Sim, sim. Né? Ele vai voar. Se você pega um jovem de ensino médio, tá? De 16, 17, 18 anos, daí pegar até 18 anos, que ainda está meio ainda decidindo para onde vai, esse jovem muitas vezes ele não tem norte. Então, se você pega ele, você alinha ele num propósito, cara, você tem um potencial funcionário extraordinário ali, que ele vai valorizar o investimento que você está fazendo nele e ele vai querer ficar contigo. Uhum. E a gente tem vários cases de sucesso nessa trajetória. Assim. O que você comentou comigo é que isso é muito uma analogia, né? Muito daquela história do pedreiro que está construindo um muro. Isso. Ele pode só entender que está construindo um muro, ou ele pode entender que está construindo ali uma parede para abrigar do frio, uma família que levou tanto tempo para construir a aquisição daquela casa. Então, Perfeito. ter um propósito tanto para o jovem quanto para o empresário de ter esse trabalho social na construção desse indivíduo é Isso aí. fundamental, né? Fundamental. Pô, Eu cara, gosto muito legal. daquela ideia de Neemias, né? Neemias estava lá construindo o muro e os caras falaram assim, desce. Não, cara, estou construindo uma obra muito importante. Perfeito. Foco, né? Exatamente. É isso. A gente Vai vai encontrar, além, né? a gente vai encontrar jovens que não sabem o que querem, vão. E aí é onde é que entra a diferença do empresário que tem visão de futuro. A gente pode ter excelentes processos, a gente pode ter excelentes produtos, mas se a gente não for focado em pessoas também, Até porque você vende para pessoas, pô. Você não vai vender para uma porta. exatamente, Você vai exatamente, vender para pessoas. exatamente. E isso faz até um paralelo para você participar da próxima Conexões que Impulsiona, que a gente vai estar falando exatamente sobre comunicação. Perfeito. A gestão de pessoas, ela é baseada em comunicação. Isso aí. Então, se a gente não tiver uma comunicação assertiva, adequada, você não vai conseguir falar com tantas gerações no mesmo ambiente de trabalho. A gente está falando de um cara dos 50 a mais do programa de vocês de 50 a mais e estamos falando de um guri de 16 anos. Uma guria de 16 anos. Então, Exatamente. tem oportunidades de comunicação e de ruídos de comunicação que precisam ser vistas e dedicadas, né? Muito, muito. Tem um case de sucesso que eu gosto muito de contar, Léo. E quando a gente tem essa visão, cara, a gente tem um potencial de transformar histórias. Nós, do CIE, temos um lema que nós estamos impactando vidas e transformando histórias. Eu posso dizer isso não porque estou hoje como coordenador, mas porque estive como instrutor de capacitação. Cheguei no CIE em 2018 como RPA, me tornei depois um efetivo, fui instrutor durante 5 anos. E ali eu vivenciei muitas coisas com mais de 1.000 jovens. E tem vários cases, mas tem um que ele é assim, eu acho que é o que me encanta tanto. Tinha um jovem que ele vendia pano de prato, isso eu estou falando de Angra, ele vendia pano de prato na porta de banco. Era um jovem que tinha vindo do Nordeste, morava ele, a mãe e a namorada. E toda vez passava uma pessoa ali em frente e via aquele jovem. Um dia aquela mulher passou e falou assim, você toparia trabalhar como estagiário? Ele, poxa, é o que eu mais quero. Me dá um currículo seu. Ele, poxa, senhora dona, eu não sei fazer um currículo, eu não tenho um currículo. Mas se a senhora me mostrar como eu faço. Aí ela, vamos dali não. Aí levou ele e falou assim, quantos anos você tem? Ele, 15 anos. Ela, puxa, não pode ser estagiário. Porque estágio a partir de 16, mas pode ser jovem aprendiz. Aí entrou em contato com a gente. Sabe aquela coisa que, momento certo, na hora certa, encaixou? A gente tinha uma vaga para banco público. E a vaga de banco público ela é muito específica. Tem que ser vulnerabilidade social, tem que ter ali Bolsa Família, né? E tem que estar dentro de uma faixa etária muito específica. Até 15 anos e 9 meses, se eu não estou enganado. Ele estava dentro. Esse jovem entrou. Lembro como se fosse hoje. No dia que ele foi assinar contrato, a mãe dele falava assim, isso não é trote, não.
é sério que vocês vão dar um emprego para o meu filho? É sério mesmo? Não, sério, sério. Ela assinou e esse jovem ficou 2 anos sendo estagiário de um banco público. Passou o tempo, acabou o contrato dele, isso foi em 2020, se eu não me engano. Um dia desse eu estou mexendo lá no LinkedIn e alguém mexe comigo, né? E ele lembra de mim, então. Eu falei, rapaz, me ajuda aí, né? Mais de 1.000. Ele falou, pô, sou o fulano de tal. Aí eu, cara, como é que você tá? Eu lembrei dele. Ele, cara, deixa eu te mostrar uma foto. Ele tinha acabado de ser promovido, acho que pela segunda ou terceira vez, no banco privado como gerente. Que legal. Pô, que legal. Espetacular. Aí eu tive em Angra algumas semanas Pô, atrás, que e aí eu bacana. passando, ele me gritou, Alexandre, eu fiz questão de ir lá e dar um abraço nele e tirar uma foto. Então é isso. Muda a vida, né, meu amigo? A gente impacta a vida desse cara e transforma a história. E Legal. você, empresário, você pode fazer isso. E aí eu volto lá no início do Talkcast, né? Nós somos a ponte. Nós precisamos desses dois pilares. Nós precisamos do jovem que quer e precisamos do empresário que abre a porta. A gente está aqui para facilitar esse contato, para a gente junto impactar vidas e transformar a história. Eu vou pedir a gentileza de você passar para o pessoal quais são as formas de contato, de acessar o CIEE e você, se for Perfeito. o caso. Perfeito. Então vamos lá. Hoje nós temos 4 escritórios aqui na região, tá? Depois eu posso até pedir para você colocar lá uma imagem no final, tá? Que é o seguinte, ó. Eu atuo como coordenador no CEF, fico mais lotado ali na região de Volta Redonda, né? Mas atuo em todas as cidades, 8 cidades aqui, Sul Fluminense, região Agulhas Negras e Costa Verde. Então a gente tem lá o telefone da unidade de Volta Redonda, 24 3342 5844, e você fala direto comigo, tá? Tem o meu número, tá, corporativo, que é o 999-894494. Aqui, nas Agulhas Negras, nós temos o nosso consultor Wilson Landim. O telefone do nosso escritório, que hoje está ali na Nicolau Taranto, é 24 3354 1344. E o telefone corporativo do nosso consultor é 999-894652, tá? E aí nós vamos ter na Costa Verde a Joyce, que é o telefone 99637-4360, só que o código de área dela é 21. E em Barra Mansa nós temos a consultora Mônica, que é 24, tá? 999-894652. Mas esses números aí vão estar disponíveis. Todos nós vamos estar aqui no dia 13, às 18 horas, lá no Espaço Plummer, para falar muito mais do programa de estágio. Se você quiser saber sobre o programa Jovem Aprendiz, também vamos estar. E dia 29 vou estar lá no Conexões que Impulsionam. Perfeito. A rede social do CIE? Rede social do CIE, @CIE Rio, Instagram. Tudo tá? junto, sem ponto, sem nada? Sem nada. @CIE Rio. CIE, pessoal. Existe uma briga aí, tá, Léo? Ah, é? Se é CIE ou se é CIE. Né? Mas são dois, né? São dois. Então, vamos lá. O que acontece? O nosso CEO, ele é paulista, né? Ele fala que ele é o paulista mais carioca que existe. Ele fala que no Rio se fala CIE. CIE. Outros falam CIE, mas é CIE. Não, perfeito. Centro de Integração, Empresa, Escola. Excelente. Alexandre, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para dois públicos. Primeiro para o jovem e depois para o empresário, para entender e ter esse movimento mais latente e a oportunidade, tanto de ser ajudado e de ajudar. Então, fica à vontade. Então, eu gosto muito de dizer o seguinte, tem uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás, que diz que sonho que se sonha sozinho é só sonho. Sonho que se sonha em conjunto se torna realidade. Nós temos um sonho de transformar a sociedade onde nós vivemos, através da capacitação, da educação. Só que não dá para fazer isso sozinho. O CIE, ele é um agente de integração, nós somos considerados o maior agente de integração da América Latina. Mas nós só nos tornamos o maior agente de integração da América Latina por causa de você, empresário. Por causa de você, pequeno, grande, médio, empresas gigantes, indústrias, porque vocês estão na outra ponta abrindo a oportunidade. O que nós queremos é justamente, de mãos dadas com vocês, levar essas oportunidades àquele jovem que precisa, àquele estudante que precisa. Então, se nós temos um desejo de ver um país melhor, uma sociedade melhor,
vamos gerar oportunidade através da capacitação. A capacitação do CIE Rio, como jovem aprendiz, é uma capacitação diferenciada. Falo isso porque fui instrutor e vi em loco como tem o potencial de transformar vidas. Como essa história que eu acabei de contar agora, né? É apenas uma de milhões de jovens que o CIE já impactou, né? Então, quer mudar a história da sua empresa? Quer vir para o futuro? Quer investir naquilo que é de maior valor da sua empresa, que são pessoas? Vem com o CIE. Nós estamos aqui para, de verdade, não é um mero slogan, mas é de verdade, impactar vidas. Porque todas as vezes que um jovem, um estudante, ele é contratado, nós impactamos diretamente essas vidas. E através disso nós podemos transformar histórias. É muito comum estar conversando com prefeitos, com juízes, com procuradores, com grandes empresários e ouvir deles: eu fui jovem aprendiz, eu fui estagiário e através deste programa a minha vida foi transformada. Então, nós precisamos de você. Nós estamos aqui para te ajudar a fazer disto um grande sucesso na sua empresa através do CIE. Pô, Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela explicação tão ampla e até com muita riqueza de detalhe. Para você que entende que esse conteúdo faz sentido, seja para um jovem aprendiz ou para um empresário, seja ele pequeno, médio ou grande, compartilhe, que a informação que foi passada aqui é uma informação de grande valia. Reforço o convite para o próximo evento do Conexões que Impulsionam, no próximo dia 29 de abril, agora desse ano de 2025, que a gente vai falar sobre comunicação assertiva, e, consequentemente, no evento do dia 13 de maio, onde o pessoal do CIE vai falar sobre todas as possibilidades e todo o entendimento, tanto para o jovem quanto para a empresa e o empresário, para fazer essa conexão e transformar, né, e construir essa ponte do futuro. Então, muito obrigado para você que nos assistiu até aqui. E Alexandre, obrigado. Obrigado, Léo. Foi um prazer. Conta com a gente. Excelente.